Gente, às vezes eu fico embasbacado, é isso mesmo, com a pilantragem descarada, feita, conduzida, criada, redigida pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo. Claro que o Bolsonaro não tem arrumação intracromossomial para fazer as patuscadas que ele faz, as canalices que ele faz. Por trás do Bolsonaro há um mentor muito pior que ele. Pode ser o Valdemar da Costa Neto? Pode. Pode ser o Flávio Bolsonaro? Pode. Pode ser o Dudu Bananinha? Não. O Dudu é burro feito uma porta. Mas pode ser o Carlos Cabeção. Lembrando que era o Carlos Bolsonaro que comandava o gabinete do ódio, juntamente com o Munhar, o general Augusto Heleno, e com o Alexandre Ramagem. O Carlos Bolsonaro, apesar de ser apenas um Heller vereador do Rio de Janeiro, ele é muito inteligente. Ele usa a maldade em todos os pontos da sua vida. O Bolsonaro teve um assessor, inclusive é de João Pessoa esse assessor, onde ele fala que o Carlos Bolsonaro ele é um oligofrênico, ou seja, é um cara literalmente fora da casinha. Há quem diga que ele tem traços fortíssimos de psicopatia, que ele é um maníaco, que ele tem até traços de uma pessoa totalmente perturbada, e quem é perturbado tem mesmo é que se tratar. Eu, como terapeuta, eu tenho atendido muitas pessoas que têm distúrbios de personalidade, distúrbios psicológicos, distúrbios emocionais e outros mais. Há quem diga que o Carlos Bolsonaro, ele, dentro da sua própria casa, de uma das suas casas, que o Carluxo, o Cabeção, tem muitas casas também, a exemplo da família Bolsonaro, que só com dinheiro vivo eles compraram 52 casas em lugares nobres do Rio de Janeiro, de Brasília e de outras cidades por aí afora. Há quem diga, esse assessor do Carluxo falou que o Carlos, mesmo em casa, o cara é armado, vive armado porque tem medo. Tem medo. Ele é uma pessoa literalmente preocupada com a própria segurança, como não entrar em um elevador sozinho, tem que ter sempre um segurança por perto, alguma pessoa stalkeando as redes sociais para saber quem que oferece ameaça para ele ou não. Então, a família Bolsonaro é uma família perturbada por natureza, se é que eles possuem algum tipo de natureza, além da natureza dantesca e danosa que eles têm para com a população como um todo. Então, o Bolsonaro ele é incapaz de criar coisas como vamos inventar uma facada, vamos criar um Adélio Bispo, vamos criar uma facada fake para que eu me torne presidente da República. Heleno, mas isso que você está falando é muito grave. Ter um presidente da República como o Bolsonaro foi muito grave, foi muito danoso para o Brasil. Então, eles são capazes de muita coisa ruim, porque o Bolsonaro foi um agente que trabalhou contra o Brasil, assim como um todo. O Bolsonaro foi muito danoso para o Brasil. O Bolsonaro é um canalha, o Carluxo é um canalha, o Renan Bolsonaro é um canalha, a Michelle é uma pessoa que aprendeu a viver no meio da canalice, porque a avó da Michelle Bolsonaro já foi condenada em Brasília por tráfico de droga. Era chamada a vovó do tráfico. Então, com essa gente não dá para se brincar. O partido que ainda agrega o Bolsonaro, o PL do Valdemar da Costa Neto, o Valdemar já esteve preso. O Bolsonaro sempre foi do baixo clero. O Alexandre Ramagem sempre foi um político de caráter muito duvidoso. O Augusto Heleno, quando esteve no Haiti, ele surtou uma noite, só ele disparou 380 tiros, sabe? Então, são pessoas perturbadas. E se você tem algum tipo de distúrbio, alguma perturbação de ordem mental, psicológica, emocional, procura tratamento. Mas em se tratando do Bolsonaro e da família Bolsonaro, essa gente não tem escrúpulos e eles não têm conserto. São pessoas literalmente
perturbadas. Então, o Bolsonaro é incapaz de se entupir sozinho? Isso ele é capaz. Ele não é incapaz de se entupir sozinho. Porque o Bolsonaro é cheio de comer besteira, sabe? Quem tem os problemas de saúde que o Bolsonaro tem, aqui eu abro aspas para os médicos, que eu não vou contestar um receituário médico, mesmo sendo terapeuta de ERG como sou, eu não posso contestar, tá? Mas o Bolsonaro é incapaz de criar determinados fatos para comover a população. Por trás dele tem um Carluxo, que querendo ou não, aquela cabeçona dele ele usa muito bem, e aqui não tem preconceito não, tá? Tem um conceito, que o Carluxo é muito cabeçudo, mas para fazer o mal, ele é tarimbado, literalmente tarimbado. E há quem diga que o Bolsonaro pode ficar até 3 meses internado, se recuperando de uma cirurgia que ele fez, que eu não acredito muito. Isso parece uma jogada política de quem é frouxo. E o Bolsonaro está com medo de prisão. E se você me pergunta, Heleno, mas se o Bolsonaro ficar 1 ano internado, não tem problema. Os crimes cometidos pelo Bolsonaro, como tentativa de golpe de Estado, atentar contra a Constituição Federal, são crimes que não prescrevem nunca. No artigo 5º da Constituição Federal está escrito assim: atentar contra a Constituição Federal, contra o Estado Democrático de Direito, é crime imprescritível e inafiançável. Então, o Bolsonaro pode ficar à vontade no hospital, pode ficar internado doente, ele pode se entupir de novo, pode passar por outros procedimentos cirúrgicos, mas os crimes que o Bolsonaro cometeu e que os seus seguidores e sectários cometeram não prescrevem nunca. Então, querendo você ou não, acreditando você ou não na justiça, e agora eu passo a acreditar na justiça, porque o Bolsonaro é um bandido, ele é perigoso. Se o presidente Lula ficou na República de Curitiba 580 dias preso e depois todos os processos foram anulados, por que o Bolsonaro não pode ficar 40 anos preso? Claro que o Bolsonaro não vai ficar 40 anos preso, mas as penas somadas, o Bolsonaro pode ficar de 7 a 8 anos recluso. Não tem como escapar. Eu sou Heleno Coleta e você está no Brasil de Plantão. Aqui eu faço oposição sempre. Eu quero o bem do povo brasileiro, diferentemente do genocida que queria o mal do povo brasileiro como um todo. No tocante a isso aí, eu acredito que o Bolsonaro está muito enrolado. Grande abraço, a gente volta. Valeu! Se inscreve no canal, curta, compartilha os nossos vídeos.